afternoon, good evening. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Sei que agora esse período ficou aí mais longo, né? De falta de vídeo aí, mas como eu venho falando aqui em todos os vídeos, a correria é muito grande, né? Eu não consigo estar fazendo com a frequência. Tô procurando ajustar isso aí para que as coisas venham, para que o nosso estudo seja mais frequente. Amém? Mas este é o Interagindo com a Bíblia e vamos dar continuidade ao nosso estudo, onde nós estamos no livro de Gênesis, capítulo 17. Perdão, capítulo 16. Amém? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 16, que tem como título Agar é dada por mulher a Abrão. Nós vimos nos capítulos anteriores, né? A gente está conhecendo um pouco dessa família, Abrão e Sarai, né? Nós vimos que desde o início da caminhada, o Senhor tem prometido para eles inúmeras bênçãos, inclusive prometido que ele seria pai de uma nação. Nós vimos ali naquela guerra contra os 5 reis, né, que Deus deu vitória. Nós vimos no capítulo anterior que Deus estava desanimado por ter medo que o filho de seu mordomo viesse a ser o herdeiro de sua casa, e que Deus o anima ali, fazendo mais uma vez a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Mas ainda assim, nós vamos ver aqui, né, que nós seres humanos somos falhos e tememos em não confiar somente no Senhor. Vamos lá, Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos? O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom e aos teus olhos. E afligiu-lhe a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os teus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém? Então, irmãos, como nós acabamos de ler aqui, né? A palavra de Deus vai dizer que Sarai e Abrão, inquietos
por não terem ainda recebido a sua bênção, eles agora bolam um plano, ou melhor, Sarai, esposa de Abrão, ela tem uma ideia. E ela então sugere que o seu esposo, ele deite com a sua serva para que aquele filho venha a ser dela, né? Sarai agora pensa, eu não posso ter, mas a minha serva, moça, com certeza ela pode. Então, meu marido faz um filho nela e aquela criança eu tomo para mim e cuido como filha minha e assim eu já estarei satisfeita. Ah, meu Senhor, como nós somos ansiosos, como nós teimamos em apressar Deus em operar milagres em nossa vida. É impressionante como muitas das vezes queremos pegar atalhos para conquistar a nossa bênção. Mas a nossa bênção, ela só pode ser perfeita e agradável se ela for concedida por Deus e no tempo de Deus. Nós vimos aqui que a Bíblia ela faz questão de enfatizar no versículo 3, na parte B, no final do versículo 3, nós vamos ver que a Bíblia enfatiza: ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. A Bíblia ela faz questão de mencionar que Abrão está indo com Agar após 10 anos de ter saído de Canaã, porque acredito eu que a Bíblia quer enfatizar que mais uma vez se passaram 10 anos e Abrão está cometendo o mesmo erro. Porque nós vimos nos capítulos anteriores que Abrão, por habitar em uma terra que está em fome, ele, sem a permissão de Deus, ele entra em Canaã para fugir da fome, né? Que ele entra no Egito para fugir da fome, né? E Deus vai lá, faz aquele mover todo que nós vimos, tira Abrão do Egito, Abrão vai para Canaã, e agora 10 anos que Abrão está em Canaã, na terra que Deus mostrou para ele ir, ele comete o mesmo erro. Ele agora resolve, sem consultar a Deus, ouvir a sua esposa e mais uma vez Abrão pega atalho para receber a tua bênção. Abrão e Sarai, eles querem de qualquer maneira um filho. E mesmo Deus tendo prometido desde quando eles saíram lá da terra deles, lá de Ur de Caldeus, que eles seriam pai de uma grande nação, mesmo Deus falando, tocando na mesma tecla, como se diz nos dias de hoje: Abrão, olha para o céu, se pode contar as estrelas, se será a tua nação. Abrão, olha para o mar, se pode contar as gotas do oceano, numerosos serão a sua nação. Mas mesmo assim, Abrão e Sarai cometem o mesmo erro que nós cometemos diariamente, de olhar para o tempo. E eles acham que está demorando demais. Mas nós já falamos aqui e sempre falaremos que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. 1000 anos para Deus pode ser um dia, um ano, uma hora. Assim como para nós, uma hora pode ser 1000 anos. Porque Deus é quem tem o tempo certo da nossa vida. Ele sabe a hora em que estamos verdadeiramente preparados para receber a nossa bênção. Então, Abrão, sem consultar a Deus, ouve a sua esposa, deita-se com Agar, a sua serva, né? E ali começa a se gerar mais problemas. Agora Agar, com certeza moça, né, com ventre saudável, ela concebe aquele filho. Agar, vendo agora que ela está com o filho de Abrão em seu ventre, que é ela quem está, como diz por aí, por cima da carne seca,
ela começa a menosprezar a sua senhora. E Abrão faz inconsequentemente a mesma coisa. Afinal, o neném está na barriga de Agar, não na de Sarai. Nós sabemos, né, nós podemos observar que os homens, quando têm um filho no ventre de uma mulher, ele se apega, ele quer fazer carinho, ele quer conversar. Talvez seja isso que estava acontecendo e vinha aborrecendo Sarai. Mas foi Sarai quem teve aquela ideia. Sarai, quando ela monta aquele plano, ela pensa somente no filho que vai nascer. Mas ela esquece da trajetória dos 9 meses anterior a este filho nascer. Ela esquece que agora a sua egípcia, a sua serva, ela carrega aquela criança no ventre, ela precisa de atenção e de cuidados, né? Ela vai ter ali enjoos, ela vai estar no estágio sensível, assim como as mulheres costumam ficar, né? Vocês que são mães sabem melhor como é delicado, como é frágil esse momento. Mas Sarai, naquela hora, ela não olha para isso. E agora, Sarai, vendo que a sua serva está grávida, é que ela começa a se atentar para os detalhes. Você sabe por quê? Quando nós tomamos a frente das coisas de Deus, as coisas não dão certo? É porque nós não nos atentamos para os detalhes. Nós só queremos olhar para o resultado final, mas nós esquecemos da trajetória que tem que ser percorrida até chegarmos ao resultado final. E Deus, ele é tão perfeito que ele só nos entrega a bênção quando ele sabe que estamos preparados para os detalhes. Irmãos, que nós não venhamos a esquecer de olharmos para os detalhes. Talvez você nesta tarde está passando por um momento turbulento, talvez você esteja querendo tomar a frente de Deus ou de alguém para resolver um problema, mas sua mente ela está tão focada na solução desse problema que você está esquecendo de olhar para os detalhes. Foque nos detalhes. Os pequenos detalhes são eles que vão fazer a diferença. São eles que vão fazer você resolver esse seu problema com êxito. Receber a tua bênção com êxito. São os detalhes. E nós, por sermos tão ansiosos, não queremos olhar para os detalhes. Nós queremos mais já pegar a bênção completa, a bênção pronta. Quando a gente pensa em comer uma feijoada ou uma lasanha, a gente já se imagina sentado com um prato de feijoada na mão, saboreando, não é mesmo? Mas a gente esquece que tem que ir no mercado, comprar os mantimentos, deixar o feijãozinho de molho, né? Ir lá dessalgar as coisas. É tudo um processo, irmãos. Tudo na nossa vida tem um processo e é preciso examinar cada detalhe do processo para que a gente venha obter um resultado final, para que a gente venha ser vitorioso, para que quando a gente receba a nossa bênção, nada nos faça perder. Por isso, precisamos estar atento cada dia mais aos detalhes. Amém? E agora, na segunda parte do capítulo 16, a palavra vai dizer que Sarai, quando ela vê, Agar, quando vê que Sarai, sua senhora, está irada com ela resolve fugir da casa de sua senhora. E ela vai para o deserto sem saber para onde vai. Ela só sabe de onde ela está saindo, mas ela não sabe para onde vai. E o anjo do Senhor, quando aparece para Agar, a primeira coisa que ele pergunta é: serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Talvez naquele momento Agar, quando ele faz a primeira pergunta, de onde vens, ela já vai atribulada ali falando: eu venho da casa da minha senhora. Mas quando o anjo faz a segunda pergunta: para onde vais? Agar, para onde vais agora?
Agar não sabia para onde ela ia, ela só sabia que ela queria fugir daquela situação. Agar só queria fugir do desespero em que ela estava enfrentando. E então ela toma a decisão dela e sai, sem saber para onde ela vai. Agar, sem saber para onde ela ia, ela se encontra ali talvez surpreendida com aquela pergunta. Mas Deus, ele é tão misericordioso, tão maravilhoso, que ele, sabendo que Agar não tinha para onde ir, ele sabendo que mesmo ela cometendo aquele erro junto com Abrão, ela não tinha uma opção de escolha. Afinal, ela era serva e ela tinha a obrigação de ceder aos caprichos de Sarai. E se Deus também vê que Sarai se arrepende do que ela faz, porque que Agar se arrepende do que ela faz. Porque se ela não se arrependesse, ela não fugiria. Ela continuaria ali menosprezando Sarai. Talvez ela crescesse até ainda mais, talvez ela manipulasse Abrão, mas não. Quando ela toma aquela atitude de fugir, ela está dizendo para Deus: eu me arrependo do que eu faço. Ela estava naquele momento com aquela atitude confessando um arrependimento, um entendimento do que o que ela fez não era certo. E ainda que ela não falasse para ninguém, Deus é um Deus oculto, Deus do secreto, que conhece muito bem o nosso coração. E Deus, quando ele entende que Agar, ela se arrepende e vê ao mesmo tempo Agar sem solução, ele vai lá e envia um anjo para instruir não só ela a voltar para casa, mas também diz a ela o nome que dará ao teu filho e faz uma promessa. Ele diz a ela que grande será a descendência dela. Aqui no finalzinho, ó, nós vamos ver aqui no versículo, ele dá duas recomendações para ela. Primeiro, que ela volte, e depois que ela se humilhe perante a Sarai. Porque quando nós verdadeiramente estamos arrependidos, quando nós de fato reconhecemos que estamos fazendo algo errado, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos baixar a nossa crista e reconhecer o nosso pecado. E aí ele vai e diz para ela aqui, ó, diz-lhe também o anjo do Senhor, versículo 11, eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. O Senhor, ele viu a aflição em que ela se encontrava, ele viu que ela havia se arrependido e agora não sabia mais o que fazer, como eu disse, né? E ali ele se atenta, ali ele olha para ela e aquilo comove Deus, porque Deus se agrada quando nós reconhecemos o que estamos fazendo de errado. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Lai-Roi, eis que está entre Cades e Bered. E Agar deu um filho a Abrão e chamou Abrão, seu nome que tivera Agar. Perdão, me perdi um pouco aqui. Aqui, ó. Aqui no finalzinho do 10, ó, eu comecei a ler um pouco mais adiante. Versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Então nós vimos aqui, irmãos, que Deus, ele se agrada quando nós nos arrependemos de algo que nós fizemos de errado. E quando ele vê que de fato nós nos humilhamos, que de fato nós queremos reparar aquele erro, ele nos promete, ele nos dá vitória, porque ele sabe, conhece verdadeiramente o nosso coração. Ele sabe que talvez você tenha caído, mas a sua intenção talvez não fosse essa. Ou talvez você fez ali sem pensar. E Deus, ele é misericordioso.
Ele nos ama demais, tanto que deu seu único filho para morrer naquela cruz por amor a nós. E agora ele nos pega na condição de pecador, nos limpa, nos transforma, nos dá uma nova vida, nos coloca num lugar diferente, nos tira do lugar de humilhação e nos leva à exaltação. E mais do que isso, aquilo que ele nos promete, ele cumpre. E ele não faz isso porque eu ou você somos bonitinhos ou merecedores, mas ele faz por amor, porque ele é um pai que nos ama incondicionalmente. Talvez você esteja num momento parecido com o de Agar. Talvez você cometeu algo que você precisa retornar, mas você não consegue. Talvez você tenha medo. Mas Deus nesta tarde está te dizendo, eu sou contigo. Porque aquele que verdadeiramente se arrepende, ele toca no coração de Deus. Amém? Que o Senhor possa estar ministrando melhor esta palavra nos vossos corações, né? Que vocês venham estar meditando, se atentando aos detalhes, que vocês possam estar colocando, junto com a orientação do Espírito Santo, em prática, tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo e com vocês. Amém? Assim eu agradeço mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Se você tem nos acompanhado desde o início desse estudo, indica para um amigo, deixa o seu joinha lá no embaixo do vídeo. Se você ainda não está inscrito, que você se inscreva em nome de Jesus, para que a gente possa estar dando continuidade a esse estudo, né, até o findar da Bíblia, lá em Apocalipse. Né? Se essa palavra falou de forma poderosa ao teu coração e você quer que alguém mais também receba esta mensagem, esteja compartilhando com 1 ou 2 amigos aí. Amém? E assim, espero na próxima. Bye, bye!